Salve rapaziada, muito bem-vindos a este vídeo diretamente de San Diego, na Califórnia. Aqui Luigi Rizzo mais uma vez para vocês nesse tipo de um podcast, um lugar do qual a gente troca uma ideia, eu conto para vocês alguma história, eu conto para vocês como que eu fiz alguma coisa e vai se moldando melhor com o tempo esse estilo de vídeo. Me desculpem se eu estou muito perto de vocês, mas acho que é um tipo de vídeo que é mais entre eu e você que está assistindo esse vídeo, então é legal que a gente tenha uma proximidade grande. Esse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Muita gente que chegou no canal há pouco tempo não sabe muito da minha história. A galera que já está aqui há bastante tempo conhece bem a minha história. Então é legal eu sempre dar uma reciclada e contar novamente algumas coisas que aconteceram, como que foi meu início, minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, para mim poder te contar como foi o meu início, como foi a minha caminhada dentro dos Estados Unidos, você precisa entender o motivo de eu ter vindo morar nos Estados Unidos, o motivo de eu ter feito todo esse rolê que, se você mora fora do país ou se você está querendo morar fora do país, você sabe muito bem a dificuldade que é para você conseguir sair do país. Eu sou de São Paulo, eu vim morar nos Estados Unidos com 25 anos, hoje eu tenho 42. Então já estou há muito tempo morando aqui nos Estados Unidos, então muita gente me viu já falando, pô, não, que eu sou cidadão americano, que eu já tive green card, que isso, que aquilo, mas você nem tem que entender um pouquinho da onde que eu saí, entender um pouquinho o que eu decidi para poder vir para os Estados Unidos. Na época que eu vim para os Estados Unidos, eu tive meu visto negado algumas vezes. E é uma coisa que eu pensei que eu não vou desistir. É algo que eu quero para minha vida, eu quero morar nos Estados Unidos, eu simplesmente vou fazer acontecer e não vou desistir, eu vou fazer a parada acontecer, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu trabalhava na TAM, trabalhava na parte dos jatos da TAM, trabalhava na sala VIP, servindo cafezinho pra galera, pegando a mala, levando a galera pra dentro do avião. Galera naquelas épocas, era um bando de milionário que eu ficava fazendo cafezinho, entregando cafezinho pra eles lá. Fui humilhado várias vezes lá dentro. Muitas vezes que eu fui humilhado foi por um pessoal de uma igreja muito grande, por incrível que pareça. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu nunca na minha vida vou esquecer as coisas que me falaram, as coisas que fizeram pra mim quando eu trabalhava nessa sala VIP da TAM. E eu trabalhava por volta de 12 horas por dia, sem almoço, sem janta. Eu tinha que trabalhar tudo isso, não era muito que uma escolha minha, porque não tinha muita gente para trabalhar, porque na parte que eu trabalhava da TAM, era um galpãozão cheio de avião, então dali eu não podia sair, então eu não tinha ninguém para me cobrir porque eu ficava sozinho na sala VIP e tinha mais uma galera que trabalhava na pista, né, onde que ficam os aviões. Então eu fiquei trabalhando lá durante quase 2 anos. E eu nunca tinha tirado férias, as minhas folgas eu tentava vender, trocava com a galera para eu poder trabalhar mais e fazer um pouco mais de dinheiro. Eu morava junto com meu pai, a minha mãe morava no litoral, o meu irmão estava morando com a minha mãe no litoral também, e o meu irmão mais novo estava morando também no litoral, só que em Ubatuba. E aí eu morava em São Paulo com o meu pai, enquanto eu trabalhava na aviação. Eu ganhava $350 por mês. Então você para pra pensar que naquela época o dólar estava super alto. Então eu conseguia por média de uns $78 por mês ali. Que eu lembro eu lembro 78 porque muitas das vezes que eu peguei meu salário inteiro e paguei na casa de câmbio foi $78. Então o meu salário inteiro eu pegava, eu deixava um pouquinho, deixava tipo uns 50, 60 reais para passar o mês. E era isso, eu não comprava roupa, eu não comprava tênis, eu tinha um sapato furado, arregaçado de sapato embaixo, assim, ele era muito arregaçado meu sapato. E até que a minha chefe na época da TAM viu que o meu sapato estava muito furado e ela me deu um sapato novo, que era até um número menor, mas durou, sabe, o couro ele deu uma laceada. E esse foi meio que assim, naquela época eu tava em planejamento realmente de vir para os Estados Unidos. E tava, por coincidência, tava passando aquela novela, como que chamava? América. Então o meu apelido era Sol. Não sei se vocês acompanharam essa novela, mas a Débora Seco, no caso, que fazia o papel de uma mulher que estava tentando morar nos Estados Unidos, o nome dela era Sol.
Então eu falava muito pro pessoal da TAM lá que eu tava querendo vir para os Estados Unidos para poder fazer uma vida aqui, ou pelo menos para passar um tempo aqui. A galera falava que eu nunca ia conseguir, que é coisa de rico vir morar aqui, e eu não era rico nem nada, que eu nunca ia conseguir. E com isso me dava mais força. Eu falei, não, eu vou conseguir. E eu juntei por volta de uns 2 anos e meio de dinheiro, que não deu para absolutamente nada. Eu consegui comprar minha passagem e vim com bem pouquinho dinheiro pra cá. E obviamente que gastei uma fortuna também tentando tirar visto, porque toda vez que eu tentava tirar o visto, eles negavam o meu visto. Então, é aquele problema, né? Você tem que pagar e te negam o visto e você não pega o dinheiro de volta. Então, eu tentei aí várias vezes, eu não lembro quantas vezes, umas 2, 3 vezes foi negado o meu visto. Na época que eu vim pra cá, meu pai tinha perdido o emprego dele, que meu pai trabalhava numa emissora de televisão pequena, bem pequena assim, e a emissora pegou fogo e fechou, e meu pai ficou desempregado. Então era eu e meu pai, e pelo fato de eu estar juntando dinheiro para vir para os Estados Unidos e meu pai ter ficado desempregado e não tinha nem o seguro-desemprego, eu não recebia nada, a gente ficou sem luz em casa. Então no dia que eu embarquei para os Estados Unidos, já faziam 2 ou 3 meses que eu e meu pai a gente não tinha eletricidade dentro de casa. O que o meu pai fazia, quando eu chegava do aeroporto, a minha avó mandava uma marmitinha pra mim, um prato de comida, e a gente tinha gás, forno a gás, e meu pai todas as noites que eu chegava do trabalho por volta de meia-noite, 1h da manhã, ele esquentava meu pratinho de comida todas as noites que eu chegava. Então eu trabalhava 6 dias e tirava 1 de folga, 6 dias, 1 de folga. Muitas vezes eu vendia esse 1 dia de folga e trabalhava 12, às vezes até mais dias sem tirar folga. 12 horas por dia sem almoço, sem janta. Então a minha janta sempre era 1h da manhã. Era engraçado porque eu chegava 1h da manhã em casa, jantava, e eu tinha uma academiazinha montada no meu quarto, e eu tentava malhar todo dia antes de dormir também. Eu gostava muito de assistir Jô Soares nessa época, ou Otávio Mesquita. E é uma fase interessante da minha vida, uma fase que eu sei que se não fosse a ajuda do meu pai nesse momento eu não teria conseguido chegar a vir para os Estados Unidos, porque foi uma fase muito difícil para mim e para o meu pai. O que meu pai fazia? Meu pai pegava a bateria de carro, que na casa da minha nona, né? Eu sou italiano, sempre falei nona. Na casa da minha nona, a gente tinha baterias de carro, um monte de bateria de carro, porque tinha um monte de carro velho lá. Meu pai espalhou dentro do nosso apartamento um monte de bateria de carro, e com essas baterias de carro, meu pai tinha ligado um monte de lâmpada e uma televisãozinha pequenininha para mim poder assistir uns programinhos. Era uma televisão pequenininha, preta e branca, que na época nem sei, bem comprida assim, para mim poder assistir o Jô Soares, assistir um programa de televisão enquanto eu jantava. E é engraçado porque isso é uma coisa que já tinha virado um costume pra mim. Era banho gelado, ou eu usava a água que o meu pai tinha esquentado a minha marmita. Então meu pai esquentava a marmita, eu comia, malhava, assistindo uma TV, depois eu tomava banho com a água que já estava mais morninha, na base da caneca. Então eu passei por uma situação muito difícil por muito tempo. Não foi só esses 3 meses que foi difícil, foram anos e anos e anos da minha vida que foi muito difícil, mas eu tinha um objetivo. Então esses 2 anos e meio que eu juntei dinheiro trabalhando na TAM foi com o objetivo de vir morar nos Estados Unidos. E eu, no final de 2004, eu consegui o visto para poder vir para os Estados Unidos, um visto de estudante. Até hoje eu não sei, é coisa que a gente não consegue explicar. Mas eu consegui o visto de estudante e eu vim embora. Na hora que eu peguei o meu visto de estudante, eu lembro que foi por volta de novembro, dezembro, eu já pedi demissão na TAM e vim embora para os Estados Unidos em fevereiro. Então é uma coisa que foi acontecendo, como eu sempre digo para muitas pessoas, para mim, vir morar nos Estados Unidos foi uma coisa que foi degrau por degrau, por degrau, por degrau. Não foi uma coisa que eu decidi, bora, vamos lá, né? Eu tive que trabalhar muito, muito, muito para poder juntar uma merrequinha de dinheiro para poder conseguir vir para os Estados Unidos. Quando eu embarquei, no dia que eu embarquei para os Estados Unidos, ninguém sabia que eu vinha. A única pessoa que sabia que eu vinha era meu pai, que eu sabia que eu vinha para tentar a minha vida nos Estados Unidos. Para minha mãe, achou que eu ia ficar 15 dias, meus tios, meus irmãos, todo mundo achou que eu ia chegar aqui, passar 15 dias, eu não tinha avisado amigo. Eu lembro que depois de 15 dias, meus amigos ligando na minha casa, meu pai falava, o Luigi não voltou, o Luigi ficou nos Estados Unidos.
Então, porque é uma coisa que eu não sabia se ia dar certo, então eu não queria falar para as pessoas, não, eu tô indo morar nos Estados Unidos, e porque muita gente me criticava, porque largar um emprego, que é muito difícil arrumar emprego no Brasil, naquela época era muito difícil, vai largar tudo e você vai perder todo o seu dinheiro, que não era nada de dinheiro, não tinha muita coisa, o dólar tão alto assim, dava pra mim dar uma entradinha num Corsinha, e eu tinha um Fusca, eu nunca tive carro no Brasil, tive o Fusca, mas é um carro que quebrava toda hora, é um carro que eu nunca tinha dinheiro por gasolina, e eu nem usava o carro para trabalhar, eu ia caminhando da saúde até o aeroporto e voltava no meio da noite ou da madrugada caminhando de volta, para mim não gastar o dinheiro da passagem para ir para o aeroporto e voltar, porque eu precisava do dinheiro de repente para poder almoçar e jantar quando dava para almoçar e jantar no aeroporto, então eu tinha que ter lá uns 10, 15 dólares na carteira, reais na carteira. Fico falando dólar porque, 17 anos nos Estados Unidos eu nunca mais falo real. Me desculpa se eu fico olhando de lado, é que eu tô tentando ver se eu tô em foco, que eu tô usando uma lente de cinema, e a lente de cinema, ela é fixa, então se eu me mexer muito, eu saio de foco, então eu tô tentando não sair de foco, então eu fico olhando pro lado aqui. E com isso, no meu dia de embarque para os Estados Unidos, eu deixei meu pai. E é até difícil falar isso, porque meu pai já é falecido. E eu deixei meu pai lá em casa sozinho, sem luz, sem eletricidade na casa. Mas depois, ainda bem, graças a Deus, meu pai conseguiu arrumar um emprego e voltou a trabalhar numa emissora também de televisão. E foi por coincidência, né? Meu pai trabalhou com televisão, não tem nada a ver com o fato de eu trabalhar com produção de filme e televisão hoje em dia. Mas aí, nesse dia que eu embarquei, eu nunca esqueci que meu pai tá ficando pra trás no apartamento que a gente não tem nem luz, entendeu? Então era uma coisa que ficou sempre na minha cabeça. Então isso era uma coisa que dava muita força pra mim aqui nos Estados Unidos, que eu ficava pensando, toda vez que eu passava por algum tipo de humilhação, ou passava por alguma coisa que me machucava muito aqui, eu pensava, vou voltar pro Brasil pra quê? Pra ficar lá no apartamento escuro com meu pai? Pra ter que voltar a trabalhar na TAM, que eu era maltratado? E não me entenda mal, eu gostei muito, eu fiz muitos amigos trabalhando na TAM, mas na área que eu trabalhava, que era a parte de jato executivo, era só milionário, era só a galera que tinha o próprio avião, e você já sabe no Brasil como que é, a galera não trata ninguém bem, e eu ficava pensando, um dia, não sei se eu vou ficar milionário um dia, né? Pode ser que eu fique, não sei, mas eu pensava, um dia eu quero estar na posição que esse cara que está me tratando mal, e eu tenho certeza que eu não vou fazer o mesmo que ele, porque eu já estive do outro lado. Então é uma coisa que eu sempre pensei. E chegando nos Estados Unidos, com pouco dinheiro, é onde tudo começa na minha vida, é onde que mudou da forma que eu penso, mudou da forma que eu vou agindo com as minhas coisas, com a minha vida, com as pessoas. E querendo ou não, eu trabalhava numa sala VIP da TAM ali, servindo um cafezinho, pegando mala, mas eu não tinha que lavar prato, não tinha que lavar chão, lavar banheiro sujo. E é ali que começa uma nova fase na minha vida. E nessa nova fase da minha vida que eu estava prestes a começar, eu tive que colocar na minha cabeça que tudo que tinha acontecido no Brasil, tudo que estava acontecendo no Brasil, eu tinha que simplesmente me desligar. Eu tinha que pensar que o Brasil não existia, pelo menos nos primeiros 3 a 6 meses, porque eu sei que é ali que a galera desiste, que é ali que fica difícil, que é ali que você olha pra trás e fala, eu não tenho que passar por isso, eu vou voltar pra minha casa. Então eu fiquei muito mais do que isso até, eu não checava, na época não tinha esse lance de mídia social, tinha o Orkut nessa época, o YouTube tava ali no comecinho, tanto que eu comecei a postar vídeo no YouTube em 2006. Eu comecei a postar vídeo no YouTube, porque era a única maneira de eu colocar vídeo no Orkut, tinha que colocar com link, então eu usava o link do YouTube dentro do Orkut. O YouTube era completamente uma coisa diferente antigamente, era um lugar para você simplesmente colocar o vídeo e você poder usar o link em sites, em blogs e coisa do tipo. O meu primeiro emprego nos Estados Unidos foi num banheiro entregando papel pra galera que lavava a mão.
Então a galera ia lá, lavava a mão e entregava um papelzinho, a galera lavava a mão e entregava um papelzinho, foi coisa rápida, fiquei uns 2, 3 dias fazendo isso e consegui um emprego num restaurante lavando prato. Fiquei algum tempo lavando o prato desse restaurante até o cara lá da pizzaria me deixar começar a fazer entrega de pizza. O problema é que eu não falava inglês. Eu cheguei nos Estados Unidos e eu não sabia pedir uma água. Então foi tudo meio que no forçadão ali mesmo, tá ligado? Eu tentava todo dia, eu andava com um dicionáriozinho, tentando aprender o que me falava, o que eu aprendia. Eu tinha um caderninho que andava comigo e eu mantinha esse caderninho junto comigo sempre pra eu poder escrever a palavra nova que eu tinha aprendido, ou se o cara tinha acabado de falar uma coisa, se eu via que o cara sempre falava a mesma coisa, eu via o que era, eu anotava, porque eu precisava muito aprender. Então eu lavando o prato, comecei a poder fazer as entregas das pizzas também. E aí comecei a fazer as pizzas, a massa da pizza, eu não fazia no caso a pizza, não colocava a pizza no forno, mas eu fazia tudo, lavava chão, a hora que a pizzaria fechava, era a hora que eu passava o broom, né, o broomzão, tipo, limpando o chão, agachava com a escovinha para escovar o chão da pizzaria, lavava todas os talheres, tudo que sobrava quando fechava a pizzaria. E fiquei um bom tempo nessa pizzaria, fiquei uns 6, 7 meses nessa pizzaria, até eu conseguir um emprego numa próxima pizzaria, que eu só entregava pizza no início, depois teve o lance de lavar prato também, que trocou dono, o cara não queria pagar, falou, coloca os drivers para lavar prato. E aí o que aconteceu? Fomos nós lá 3 horas da manhã lavar prato. Eu acho que, obviamente, eu com 17 anos aqui nos Estados Unidos, eu tenho história que dá pra encher 200 vídeos. Então esse aqui é só pra contar pra vocês o meu início na América, como que foi o meu começo aqui. Foi um começo que não foi fácil, é um começo que eu pensei em desistir semanalmente, eu pensava em desistir, mas eu lembrava do meu pai no Brasil, morando num apartamento escuro e sem eletricidade, não escuro porque meu pai colocava as lampadazinhas com bateria de carro. E ter que voltar a trabalhar num lugar que nem eu trabalhava na TAM, eu sou muito agradecido a esse trabalho, se não fosse esse trabalho eu não estaria aqui este momento, mas é uma coisa que eu nunca mais na minha vida queria ter que fazer. Trabalhar na sala VIP, servindo café para milionário, era uma coisa que a última coisa que eu queria fazer na minha vida, era voltar a fazer isso. Obviamente que eu ia voltar para o Brasil e não ia fazer isso, eu ia ficar desempregado, que ia ser muito pior. Ia ser eu e meu pai desempregado dentro de um apartamento sem eletricidade e com a ajuda da minha avó. Então, não é uma coisa que eu queria fazer. Pra vocês entenderem, o meu pai, quando ele perdeu o emprego dele por causa que a emissora pegou fogo, ele já tinha quase 60 anos. O meu pai era aposentado da Varig, meu pai trabalhou na Varig durante 25 anos, ele trabalhou. E aí deu um problema que até hoje, se você conhece alguém que trabalhou na Varig na época do meu pai, estão esperando até hoje para receber esse dinheiro. Foi um rolo que a Varig fez e ferrou todos os funcionários que eram aposentados. Então, meu pai ficou sem conseguir receber a aposentadoria, já estava com uma idade que não arrumava mais emprego. Então, foi uma dificuldade muito grande que ele passou, mas meu pai nunca deixou faltar nada dentro de casa para mim e para meus irmãos. Então, é uma coisa que eu sou agradecido e, obviamente, se não fosse meu pai, a força dele, obviamente que ele não teve como financeiramente me ajudar e nem minha mãe me ajudar a vir para os Estados Unidos, mas a força que meu pai me deu como um pai, como um amigo, como pessoa, se não fosse ele, obviamente eu não teria chego aqui nos Estados Unidos de maneira nenhuma, eu não teria conseguido. Então foi uma força que meu pai me deu muito grande, até quando eu já estava aqui, de eu ligar para ele e ele falar, cara, aguenta porque vai valer a pena. E eu escutei meu pai, por isso que eu digo, escutem os seus pais, que eles sabem muito bem o que estão falando. A minha mãe sempre me dá conselho, sempre falava coisa e eu falava, que é isso. Hoje em dia eu falo, caramba, minha mãe sabe muito mesmo. Então é isso, pra vocês entenderem, aí eu peguei e fui trabalhar nessa outra pizzaria, do qual eu trabalhei 7 anos. Fiquei 7 anos trabalhando numa pizzaria, entregando comida e obviamente tentando aprender uma profissão que era fotografia e vídeo. Então, desde do meu primeiro momento nos Estados Unidos, a primeira compra que eu fiz nos Estados Unidos, eu lembro, foi um boné, porque eu queria muito um boné de beisebol e uma câmera. E eu tinha um papel, um envelopinho, eu peguei uma folha de papel, eu dobrei a folha de papel, coloquei fita crepe na folha de papel e eu coloquei o valor da câmera, que era $275. E eu vou mostrar pra vocês a câmera. Essa câmera
fica ali juntinho com os meus M's. Eu não sei se vai focar, ó, tá focada. Essa câmera foi a minha primeira câmera que eu comprei aqui nos Estados Unidos. Eu paguei $275 nessa câmera. E eu vou explicar pra vocês como que foi o meu sistema. Porque eu não tinha esse dinheiro pra comprar a câmera. E na época $275 pra quem fazia $300 por semana era muito dinheiro. Porque eu tinha que pagar 500 da escola, 250 do aluguel, por volta disso. Era entre 180 e 250, não me lembro muito bem. Aí tinha o carro que eu precisava pagar, porque o meu carro era parcelado. Tinha parcelado com um brasileiro que me ferrou, por sinal. Mas me deixou parcelar, então eu tenho que ser muito agradecido por isso. Me vendeu um carro quebrado. Então eu juntava dinheiro. Então eu tinha esse envelope, e dentro do envelope, na frente do envelope estava escrito 275 câmera. E aí eu adicionava o dinheiro das minhas gorjetas. Eu chegava em casa, pegava as notinhas de 1, as de 5, juntava ali, 50, bom, guardava. Hoje eu consegui 15, bom, guardava. Hoje eu ia anotando 50, 15, e eu ia fazendo a matemática. Falta 120, falta 160, falta 100, falta 50. Então quando eu cheguei no valor, eu fui e comprei esta câmerazinha, que ficou no meu bolso durante muito tempo. Foi aonde tudo começou, foi aonde, se não fosse por essa câmerazinha e pela minha vontade de todo dia ter ela no meu bolso, eu não estaria aqui hoje falando pra vocês essa história toda que hoje eu vivo. Eu sou profissional da área de filme, eu sou profissional da área de fotografia nos Estados Unidos. Sou ganhador de 4 Emmy Awards, que é um absurdo. Eu até hoje, tem gente que chega pra mim e fala, pô, você não é o cara que tem os Emmy lá? E eu às vezes olho pro espelho e falo, cara, deve ser o cara que tem os Emmy, porque eu também tenho vontade de falar isso pra alguém, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, é muito surreal pra mim que eu sou esse cara que ganhou esses Emmys. Mas ao mesmo tempo eu sei do meu valor, eu sei o quanto eu lutei, eu sei o quanto foi difícil conseguir chegar a esse momento de ganhar esses Emmy Awards, entendeu? Então, acho que tem muita história pra contar. Eu posso voltar aqui e falar muito mais, senão eu vou ficar aqui falando durante 3, 4 horas. Eu prefiro separar por momentos, e esse vídeo desse momento é um momento do qual eu saí dos Estados Unidos, saí do Brasil, cheguei nos Estados Unidos e como foi a minha chegada inicial nos Estados Unidos. Eu não quero desencorajar ninguém. Se esse é o seu sonho, você vai atrás. Não digo especificamente Estados Unidos, porque eu sei que tem gente que me assiste que quer morar no Canadá, que quer morar na Europa, no Japão, na Austrália, sei lá. Então, se o seu sonho é isso, segue o seu sonho, mas faz do jeito correto, sabe? Faz da forma mais correta possível, porque se você faz a coisa da forma correta, cara, vai dar certo. Tá ligado? Então, hoje em dia eu tô tentando cada vez mais alcançar novos objetivos na minha vida, mas o meu maior objetivo da minha vida era vir morar nos Estados Unidos. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu criei um novo objetivo, que o meu objetivo era poder ficar aqui legalmente, e eu nunca fiquei legal. E para isso eu tive que batalhar muito para poder ficar legal aqui nesse país. O outro objetivo é chegar onde eu cheguei há poucos meses, que era me tornar um cidadão americano. Então, este tipo de vídeo eu vou te dar uma continuidade, eu vou falar como que foi a sequência depois desses 7 anos trabalhando na pizzaria. Eu tive vários outros empregos aí até eu entrar na televisão e poder chegar neste ponto de hoje, certo? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Se você curtiu, por favor, comenta nesse vídeo, clica no sininho para poder receber notificação. Pô, se inscreve no meu canal, porque, poxa, eu tô tentando esse canal aqui, vai fazer 6 ou 7 anos já que eu tô na batalha do canal. E basicamente desde que a Olivia nasceu, fazem 6, 7 anos, a Olivia tá com 7 anos, então fazem 7 anos que eu tô na luta com esse canal aqui, que antigamente chamava Rise Up TV, e eu unifiquei pro meu nome porque fica mais fácil para as pessoas me acharem, para as pessoas poderem
associar as minhas histórias ao meu filme, a minha pessoa, a minhas outras mídias sociais, que é o Instagram e tudo mais, certo? Então é isso, rapaziada, muito obrigado de verdade e lembre sempre de curtir, não só o Destino, mas também a jornada que ela é importante. See you guys next time.